Chegou uma outra mensagem aqui perguntando se você já teve algum relacionamento abusivo. Já tive um relacionamento abusivo. Inclusive, já sofri violência doméstica. Tive um relacionamento extremamente abusivo, assim, abusível a ponto de eu não cumprimentar os meus colegas da faculdade porque eu achava que era errado. Neste nível. Nesse nível. Durou 1 ano. Acabou com uma agressão muito feia. Foi em Angra dos Reis isso que aconteceu. Fui extremamente mal amparada pelas pessoas que estavam na casa, principalmente pelas meninas que estavam. Isso era num feriado, então né, eu tive que voltar para minha casa. O pessoal, alô Porto Alegre, que estava lá, continuou aproveitando seu feriado, dando passeio de lancha como se nada tivesse acontecido. Assim. E o que você recomendaria para as pessoas que passam por isso, as mulheres? O que eu acho, tá? Por exemplo, na minha situação, isso aconteceu há muitos anos, eu era muito nova e foi numa época que a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que se eu pudesse aconselhar alguém, é tentar trazer isso pra tua rede de apoio e saber que tem vida depois daquilo, né? Ninguém nunca morreu por perder um amor, isso não é amor, né? Enfim, só que quando tu tá dentro da situação é muito difícil a tua cabeça de enxergar também o que tá acontecendo. De identificar. Sabe? Então, eu acho que é isso. Tu tem que compartilhar com alguém, porque amor não é te limitar, não é dor, não é tu não cumprimentar teus colegas, sabe? Eu acho que nessas situações, assim, o mais adequado é a gente estar alerta, talvez, para conseguir identificar esses comportamentos nos nossos familiares, nas nossas amizades, porque muitas vezes a pessoa que está dentro não vai conseguir enxergar sozinha, né? A minha situação eu consegui enxergar porque chegou num ponto que extrapolou. E eu vendo o que estava acontecendo, meus pais me alertavam que tinha alguma coisa errada, minhas amigas também, e eu não conseguia ver a gravidade enxergar, da situação, né? sabe? Então, eu acho que assim, por exemplo, na minha situação, tá? Foi uma experiência horrível. Foi uma experiência horrível. Provavelmente uma das piores, ou a pior que eu já tive na minha vida. Mas hoje em dia, isso me trouxe para um caminho muito melhor em muitos sentidos, sabe? Então, claro, não tô dizendo que tem que acontecer isso com alguém. Mas assim, eu prefiro ter passado pelo que eu passei nesse fato do que daqui a pouco nunca tivesse acontecido tão grave quanto foi e talvez eu estivesse até hoje com essa pessoa, desperdiçando não sei quantos anos da minha juventude, da minha vida, ou talvez ter chegado num ponto de poder ter acontecido alguma coisa pior. Pior. Entendeu? Então... É difícil, né, mano? E assim, você, que nem você falou, você demorou pra... Só teve a agressão mesmo que fez você acordar. E Mas tinha sinais que hoje você fala assim, pô... Total, exatamente. Tinham sinais, assim, desde o início. Só que a gente não consegue identificar quando tu é novinha, ainda mais hoje em dia, se tu pega assim... Cara, os adolescentes de hoje em dia, eles estão dando um banho na gente. Estão dando uma volta absurda. Muito avançado. Né? Então, eu acho que a gente tem uma geração que está vindo muito mais preparada por causa da informação também. Que era uma coisa que não tinha. Nessa época eu tinha 21 anos, 22 anos, não tinha tanta informação assim. Então, eu não lembro assim de ter aberto o Instagram, de ter entrado em algum site. Daqui a pouco eu me dei conta, cara, tem uma coisa aqui que tá demais, né? Então... E você falava pra sua família o que tava passando? Não falava pra ninguém. Tu te acostuma a não falar pra ninguém. Tanto que quando aconteceu isso comigo, a minha mãe já tinha informação do que tinha acontecido. Ela me ligou, eu fiquei meia hora negando. Sua mãe ficou sabendo antes de você contar? Eu tava tão acostumada a ter que esconder o que acontecia no meu relacionamento que eu fiquei meia hora negando pra ela que nada tinha acontecido. Até meio que caiu a ficha, o que eu tô fazendo, sabe? É muito louco. E eu sou um perfil de pessoa que ninguém, assim, minhas amigas, elas falaram assim, cara, se fosse pra chutar, qualquer pessoa tá vivendo isso, não chutariam que fosse eu, porque eu sempre fui uma pessoa muito braba. Eu sempre fui bom, que nem eu falei pra vocês ali, que minha mãe disse que eu era da minha infância, eu sempre fui de me impor muito, de colocar o meu limite, mesmo assim eu fiquei numa situação dessa, sabe? Você aceitou, né? Uhum. Infelizmente. E como sua mãe ficou sabendo antes de você contar? Uma amiga ligou pra ela, que achou que eu tinha enviado umas mensagens meio sem sentido. Essa minha amiga ligou pra ela, perguntou, cara, onde é que a Camila tá? Porque ela me mandou umas mensagens que eu não tô entendendo, eu tô meio preocupada. O relacionamento já tava extrapolando, né?
E ela disse, eu acho que acontece isso e isso, só que quando eu tento apertar ela, ela distancia. Daí minha mãe falou, Camila tá em Angra com um ex-namorado, com namorada, né, com um grupo de amigos e coisa. E ela falou, pois é, tô preocupada. Daí tinha uma das meninas que estava lá, e era minha amiga de infância do colégio. E eu não tinha mais muito contato com ela. E a minha mãe, enfim, por a gente ser uma amizade de pequenininha, minha mãe tinha o telefone dos pais dela e coisa. Fez contato com os pais dela, olha só, preciso do telefone da fulana, não sei o que. E daí foi assim que ela descobriu. Você falou que foi uma agressão muito grave. Muito grave, Na frente de todo mundo. A gente tava indo dormir já, na verdade. Tava indo dormir, mas era uma casa com umas 10 pessoas. E ele foi tirado de lá protegido pelo melhor amigo, imediatamente, na mesma hora. E eu fui embora de lá sozinha. Tiraram ele e ninguém te amparou. Legal pra caralho, né? Belos amigos, né? Porra, tá... Não eram, na verdade, eu fui com meu namorado, né? Eu não tava com um grupo de amigos, meus amigos, mas, cara, eu não preciso saber o nome de quem seja. Se eu vejo uma pessoa passando por uma situação isso assim, que eu ia falar. Oxe, eu vejo na rua, já quero me intrometer. É isso que eu ia falar, assim, Porra, não é? né? Você falou, Já me intrometi. Não, o pessoal ficou lá dando passeio de lanche. Belos amigos não. Merdas de homens e mulheres. É. Não, porque, porra. Que a mulher que viu e não fez nada, mas ela pode acontecer com ela. Exatamente. Entendeu? E esse amigo Com dele os caras que estão lá, pode acontecer com a irmã, com a mãe. Exatamente. E esse amigo dele que tirou ele de lá argumentou depois que foi porque o melhor era ele não ficar perto. Se fosse pensando no melhor, ele teria levado eu. Não o amigo, né? Então, mas graças a Deus passou. Hoje em dia, eu acho que assim, situações desse tipo são situações que tu não esquece, tu aprende a administrar e elaborar. Então, graças a Deus eu consegui elaborar bem, eu tenho uma base familiar legal, tive acesso a ter uma ajuda psicológica legal, entendeu? Então, hoje em dia é uma questão pra mim resolvida, sabe? Tá ali numa caixinha de situações que acontecem com a gente e é isso, a vida não é linear. A vida não é só coisas boas e maravilhosas, Com a gente certeza. tem situações boas, situações ruins, sentimentos batimento bons e ruins pra cardíaco, lidar. né? Exatamente. Então, assim, como cada um tem sua história, é uma coisa que faz parte da minha história e tá ali guardada numa caixinha. Não vai sumir, mas hoje em dia, graças a Deus, é uma coisa bem fácil pra mim de lidar. Tanto assim, de trazer, sabe, falar sobre. Graças a Deus. E hoje, se tivesse acontecendo um relacionamento abusivo, você já saberia saberia identificar, e já conseguiria driblar ele, né, mano? Sair, passe, impor um pouquinho mais. Sei lá. E você e nem seus pais tomaram nenhuma atitude contra ele? Tomei, eu tinha uma medida protetiva contra ele. Porque um cara desse é capaz de voltar a fazer. Na verdade, depois que ele fez comigo, ele teve uma namorada antes de mim. Eu descobri que ele fez com a ex-namorada também. O que acontece? Ele não era de Porto Alegre, ele era de uma cidade do interior. Então ele basicamente caiu de paraquedas em Porto Alegre e fez o personagem dele ali. Que Então cola, ele é o bichão mesmo, né? que cola até hoje, né? Pra algumas pessoas que gostam muito de beber de graça em festa. Mas... né? Ficar na bota dos outros, né? Pegar a rabeira. Então ele é daqueles que paga tudo e tal. Mas, então assim, ninguém sabia disso, né? E tu imagina, nessa época que eu era tão novinha, eu já fui extremamente julgada. Ele namorou essa menina 5 anos antes de mim, a menina era extremamente nova, com menos informação ainda. Numa cidade do interior, ela ia ser 1000 vezes mais julgada se ela tivesse tomado uma atitude. Certeza. Então, mas, enfim, eu também acho que esses comportamentos podem se repetir, né? Tomara que ele tomara que não tenha se repetido. Mas, assim, mas quem faz uma vez, faz duas, faz três, é um até- vacilão, né? até Pra vacilão. gente, de verdade, eu tenho uma Otário. irmã, eu tenho uma mãe. E eu falo, é por isso que eu ajudo o pessoal na rua mesmo. Minha mãe às vezes até briga comigo, filho, mas você não sabe quem tá ali. Não tô nem aí. Tá batendo na mulher, eu vou quebrar ele, não tô nem aí, eu vou pra brigar mesmo, aí eu vou ajudar. Bater em mulher é fácil, né, mano? Bate no homem. É o machão, é o bichão, né? Exatamente. Não. E ele é muito mais velho? Ele era 5 anos mais velho que eu. 5 anos mais velho que eu. E não aprendeu, né? A lição. Mas uma hora ele encontra. Homem, né? Uma hora ele encontra um cara aí que vai mostrar pra ele o que é um relacionamento abusivo. Né?